E eu zombando deles, então, se você é bem homem, então atira, eu falava assim. E a pistola, tipo, atirava, pastor, e não apertava e não saía a bala. Eu achei muito forte o Alan, na entrevista passada, que ele falou bem assim, que ele, quando ele traficava, ele pensava assim, eu tô fazendo isso pra ela, né? Se ela quer uma casa, então tô aqui uma casa. A mentalidade dele como traficante, né? E a sua mentalidade como usuário era tipo assim, ela tem que me entender o jeito que eu sou. Como é que funcionava essa mentalidade? Porque você não conseguia entender que foi um instinto de sobrevivência dela, né? De pegar a faca, né? Como que funcionava a tua mente na época? Pastora, aí foi uma revolta muito grande. Porque lembra do início? Uhum. Do início, o porquê que eu fiquei dessa situação, o porquê que eu queria adrenalina, o porquê que eu buscava esse daqui. E aí entrou dentro de mim, entrou esse aqui, não. Na rua ninguém encostava em mim. Você tá entendendo? Como é que ela veio fazer isso? Não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Aí já as coisas mudaram, porque até os meus irmãos ficaram com medo de mim. Porque aí eu mudei totalmente. Você ficou pior ainda. Eu lembro que eu já não queria mais só um pouquinho. Eu lembro que eu fui no Paraguai, saí com meu irmão, fomos pro Paraguai, entramos na favela lá. Eu falei, eu não quero um pouquinho, eu quero um prato. E eu quero o melhor que vocês têm. Tipo, as coisas mudaram totalmente, pastora, sabe? De ruim foi a pior. Então, foi dias terrível. Dias que eu entrava na favela assim, tipo, falei, não, eu não aceito isso acontecer na minha casa, aqui não vai acontecer. Eu entrava na favela, eu não sei nem como é que eu saía. Teve um dia que eu entrei na favela descendo, e eles me mandaram embora da favela, e falaram assim, você não olha pra trás. Se você olhar pra trás, e eu zombando deles, então, se você é bem homem, então atira, eu falava assim. E a pistola, tipo, atirava, pastor, e não apertava e não saía bala. Não saía tiro, né? E eu achava, tá vendo? Eu sou o cara, eu naquele pensamento. Loucura, né? Loucura. Então, várias coisas, pastora. Aí foi aonde eu entrei no fundo do poço. Verdadeiramente no fundo do poço. E daí até meus irmãos que estavam junto comigo já falaram, não, você precisa sair disso aqui. Isso aqui não tá certo. Você ficou bem louco mesmo. E me diz uma coisa assim, até um pouquinho antes dela te dar essas facadas, né? Como que era a tua mente, assim, Mário? Você achava assim que ela tinha que entender você daquele jeito? Como que funcionava a tua mente? Eu falo isso porque às vezes olha que tem muita esposa de usuário aqui. Impressionante. Eu quero até dizer assim que obrigado por você estar participando aqui. Tem pessoas relatando a sua própria vida aqui no chat, sabe? A coragem de relatar a sua própria vida. E talvez tenha uma esposa de usuário lá que às vezes fica tentando, eu queria tentar entender o que passa na mente desse homem. Eu queria que você falasse, assim, na mente de você, na tua mente na época, você pensava assim, não, ela tem que me entender, ela tem que me aceitar do jeito que eu sou. O que passava na tua mente? Pastora, passa várias coisas. Eu vou ser sincero. Em primeiro lugar, é um homem, tá saindo trabalhar de segunda a sexta, se é que trabalha, como eu, né? Então, de segunda a sexta, a minha esposa tem que me entender. No fim de semana, eu preciso de uma diversão. Eu preciso disso aqui. Isso aqui é normal. Por quê? Porque quem tá do outro lado, pastor, isso é uma coisa normal. Isso é uma coisa normal. É só ali um raio e é só uma noite. Amanhã eu já tô de volta ali. Tá faltando alguma coisa? Lembra que eu falava pra você? Tá faltando alguma coisa ali? Se tá faltando, eu já vou correr atrás e já vou trazer. Mas eu quero viver a minha vida. Então, praticamente é isso que passa na mente de um usuário, pastora. Tipo, ele tenta reverter a situação, mas dentro dele, quem é o usuário sabe, dentro dele ele não tá em paz. Ele sabe que tá fazendo coisa errada. Você sabe que eu ouvi uma vez, atendi uma pessoa, ela falou uma coisa muito forte, que cada história é uma história, né? Ela falou, o esposo dela era usuário também há 18 anos, ela falou assim, pastor, eu me sinto, sabe, uma amante dentro da minha casa. Eu falei, como assim? Meu esposo, ele me visita no dia que ele quer. Quando eu reclamo da ausência dele, ele me dá o que eu quero. Eu cobro ele a atenção dos filhos, ele dá aquela atenção esporádica. Ela falou assim, e eu, ouvindo a história de uma pessoa
que era amante de um fulano de tal, ela falou assim, eu me sentia assim como a história dela. A diferença é que o meu marido não era o meu amante, meu marido era um usuário. E ela falou que ela se sentia como se fosse uma amante, que era, né? Porque justamente a droga, ele não deixa nem a pessoa expressar sentimento, Não. né, Mário? A pessoa não consegue expressar. Ele não sabe o que tá sentindo, pastora. É difícil de explicar um sentimento assim, porque a sensação de quando você usa é de que você tá o todo-poderoso. Tá feliz. Tá feliz, é aquilo lá. E na segunda-feira, ou seja, quando você corta, quando aquele efeito acaba e você volta ao teu mundo normal, vem a depressão. Aí você olha pra trás assim e fala assim, meu Deus, o que foi que eu fui fazer? Sentimento de culpa. Exatamente, é por isso que o teu marido, você que tá me ouvindo, é por isso que o marido ou o filho, depois de se internar, depois de 2 dias, chega em casa e ele deita e dorme. E aí, depois que ele levanta, você consegue conversar com ele. Por quê? Porque ele tá em choque. Ele tá em choque dele mesmo, porque caiu a realidade dele. Ele tá em depressão. Tem pessoas que não conseguem mais nem levantar. As pessoas que normalmente vão e se afundam de uma vez muito rápido, é porque eles mesmos não conseguem aceitar aonde eles estão, pastor. Tipo, e pra não ter contato com a realidade, ele prefere ficar usando droga todo dia. E aí, quando vê, tá no meio da rua. Vira um morador de rua, Vira um morador de rua, exatamente. Quando tem pessoas que não entendem, eu digo, eu sou grato a Deus mesmo, porque tudo isso aí que Deus permitiu que acontecesse, hoje eu tenho certeza que foi Deus que permitiu. Senão não ia haver. Para haver uma mudança, pastora, dentro do casamento, dentro da vida de um usuário, ele precisa ter um choque de realidade. E como essa vida desse usuário, ele não é uma vida normal de uma família atual, assim, por exemplo, tudo normal. Ele é diferente. Nas noites ele conhece traficante. Ele, quem sabe, anda armado, quem sabe briga, quem sabe enfrenta as coisas. Então, as poucas coisas já não são choque para ele. É por isso que o homem, para ser transformado, o homem que vive dessa forma, ele precisa ter um choque de realidade. Ou ir na prisão, ver que existe coisas piores, ou levar uma bala, ou levar um tiro, ou acontecer o que aconteceu comigo. Ele precisa ter um choque de realidade. Para ele ver que o caminho que ele está seguindo não é isso. Ele precisa ver que tem outros caminhos. Ele precisa sentir... Tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução.